essa questão dos plots lineares, né, que eu acabei de discutir, né, ela foi resolvida, né, por um dos caras mais brilhantes, né, que já trabalhou com cinética enzimática, que é Malcolm Dixon, né? Ele tem, e é muito legal acompanhar historicamente, né, as contribuições dele, porque ele era realmente muito brilhante. Para praticamente qualquer problema de cinética enzimática, ele propunha uma ferramenta, né, um gráfico, uma equação útil e elegante, né? Mas, enfim, para a questão do pH, né, na verdade, a solução dele para essa questão dos plots lineares é o que ficou mais famoso, né, e é o que é muito usado até hoje, né? Ficou conhecido, então, como os plots, né, de Dixon. E como é que se chega nesses plots, né, maravilhosos, né? São realmente muito bonitos, né, muito elegantes. O primeiro passo é a gente obter expressões, né? Lembra aqueles conceitos que eu apresentei, né? De V máximo, aparente, e KS, ou KM, né? Vamos chamar de KM. Não posso chamar de KS, né? Acho que não, tanto faz. A gente ainda vai entrar numa discussão sobre como diferenciar KS de KM, né? Mas eu acho que vai ser difícil a gente fazer isso aqui, fazer nessa aula aqui, porque não vai dar tempo. Mas a gente retoma isso depois. Mas vou colocar KM aqui, tá? Só para não ficar muito diferente do que vocês vão ver nos livros, né? Como é que eu chego, né, em equações que expressem, né, esses parâmetros, né? O caminho é eu voltar para a minha equação, um caminho, né? Tem outros, tá? Eu só vou, é que eu gosto desse que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas é eu pegar essa equação aqui de Michaelis, né? E eu vou dividir essa equação, tá? Eu não sei se eu consigo colocar, acho que sim, né? Consigo colocar elas juntas, né? Eu vou dividir essa equação, então dividir equação, vou chamar essa equação aqui de equação 1, né? Dividir a equação 1, certo? Por esse termo aqui, que eu vou escrever. 1 mais KS2 sobre H+. E se vocês estão com os olhos e mentes afiadas, vocês já vão perceber a malandragem, né? Eu vou dividir a equação pelo termo que está aqui, né? Pelo termo que está multiplicando a minha concentração substrato naquela minha equação, né? De Michaelis, né? Então, o que vai acontecer, então, com a minha equação, que eu vou ter que VP vai ser igual. Então, vou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador pelo mesmo número, né? Então, vou ter que V máximo vezes S, dividido, né, pelo termo, 1 mais KS2 sobre H+, mais H+, sobre KS1. Dividir numerador, agora vou dividir o denominador, né? O denominador eu vou dividir, então eu divido o primeiro termo, então vou ter KS vezes, né? Esse vai ser K, vou escrever daquele jeito, né, para ficar, vou inverter, 1 mais, eita, deixa eu botar na ordem aqui, K1, K2, para não ficar confuso, H+, sobre K1, mais K2 sobre H+, dividido, né, eu estou dividindo o numerador e vou dividir o denominador. Então, vou dividir os dois termos por esse termo aqui.
1 mais KS2 sobre H mais H mais sobre KES1. Mas, quando eu dividir esse por esse termo aqui, ele é igual a esse, né? É que aqui está um pouco diferente, né? 1, H mais KS1, H mais KS1, KS2, H mais. Então, quando eu dividir esse por esse, eu vou cancelar esse termo aqui. Então, isso aqui vai virar mais S. Então, aqui eu cheguei, né, numa equação que ela é idêntica à equação de Michaelis-Menten, com a diferença que eu tenho, né, separados, né, eu consigo diferenciar quem é o termo de pH que está multiplicando o meu KS, né, que seria o meu KM aparente, seria tudo isso aqui, e qual é o termo que está dividindo a minha velocidade máxima, né, que me permite escrever, então, uma função de velocidade máxima. Portanto, né, a velocidade máxima aparente aqui vai ser igual a velocidade máxima dividido, né, por esse termo aqui. Vou organizar aqui para ficar bonitinho. Vou colocar primeiro o KS1 e depois o KS2. Ok? E aí depois eu vou ter aqui, eu tenho um termo de KS aparente que corresponde a isso aqui, né? Então, KS aparente. Poderia ser KM também, enfim. Não faz diferença. Depois a gente vai discutir isso. Aqui vai ser, né? Só estou copiando, tá, gente? Para ficar mais, né? Que eu vou usar esses caras aqui separados. Então, vale a pena copiar. Então, aqui eu tenho uma expressão de V máximo aparente em função do pH e KS aparente em função do pH, tá? Bom, qual é o próximo passo? Eu também vou precisar de uma expressão que eu vou colocar aqui nesse cantinho, né? Que vai ser V máximo aparente sobre KS aparente. Então, como é que fica isso? V máximo aparente sobre KS aparente vai ser igual a isso dividido por isso, né? Então, vou ter V máximo dividido por KS, seria aqueles parâmetros independentes de pH, e quando eu divido esse por esse, né? Aqui, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar isso aqui para não ficar, não sei se precisa também. Reparem que esses termos aqui são iguais, né? Eu tenho 1 mais H sobre KS1, né? 1 mais H sobre KS1, mais KS2 sobre H+. Então, quando eu dividir esse por esse, esses denominadores aqui, eles vão se anular. E como eu estou dividindo esse por esse, esses caras aqui, eles ficam no denominador. Então, isso aqui vai ser, né, V máximo sobre KS aparente, vai ser V máximo aparente sobre KS aparente, vai ser V máximo dividido por KS, vezes isso aqui, né? Então, isso aqui vai estar no denominador. Ok? O próximo passo, né, para eu chegar né, em gráficos, né, que façam sentido, né, é eu trabalhar esse termo aqui, eu vou trabalhar primeiro com o log de V máximo, não, com V máximo aparente, e eu vou fazer o log dessa equação. Eu vou calcular o logaritmo dos dois lados. Como é que fica isso? Então, vamos lá fazer devagarzinho. Então, eu vou ter log de V máximo aparente vai ser igual ao log disso aqui.
Quando eu faço o log de uma divisão, né, se eu fizer o log disso aqui tudo, o log de uma divisão é o log do numerador menos o log do denominador. Então, posso, né, já escrever isso, eu vou ter log de V máximo menos o log, né, desse denominador aqui. 1 mais H mais sobre KS1 mais KS2 sobre H mais. Tá? E agora, o que eu vou fazer o mesmo tipo, né, como é que fala? Eu vou assumir coisas muito parecidas com as quais eu assumi quando eu fiz os plots lineares, tá? Então, vamos imaginar, tá? Que eu estou trabalhando, então vamos imaginar que eu tenho aqui, tá? KS1 e KS2, que são bem diferentes. Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, um PKS1 e um PKS2. Vamos pensar em 4, em 8. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar, tá? E eu preciso fazer isso para o plot Dixon dar certo, que eu estou trabalhando em concentrações de próton bem maiores da que KS1. Como a escala é logarítmica, né? A escala de pH é logarítmica, então isso na verdade significa, olha, se o pK é 4, eu tenho que estar trabalhando em pH 3, por exemplo, né? Pensando aqui que KS1 é 10 a menos 4, se eu tiver em pH 3, por exemplo, eu já tenho, né, uma concentração de prótons que é 10 vezes maior, né, do que KS1, tá? Nessa situação, o KS2 dividido por H+, tende a zero, certo? E além disso, né, outra coisa interessante que acontece aqui é que, olha só, se o H+, vamos imaginar que isso aqui é igual a 10 a menos 3 ou 10 a menos 2, é muito maior do que o KS1, que no meu exemplo é 10 a menos 4, isso quer dizer também que esse número 1 aqui, ele também é insignificante, tá? Então, isso aqui vai tender a zero, então imagina que eu tenho aqui 10 a menos 8, dividido, né, por 10 a menos 2, por exemplo. Então, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 6, 0,000001. Número muito pequeno, desprezível, né? Então, isso aqui tende a zero. E H+, sobre KS1, como eu estou assumindo que esse é muito maior que esse é muito maior que esse número é muito maior que 1. Esse número vai ser igual a 10, 100, 1000, de forma que o 1 aqui, ele praticamente não pesa na minha equação. Eu posso também desprezar ele. Nessa situação, a minha equação ela se reduz a log de V máximo aparente é igual a log de V máximo menos log de H+ sobre KES1. Tá? Isso aqui tende a zero, isso aqui também é desprezível. Tá? Eu posso abrir essa equação aqui da mesma maneira. Olha, se eu tenho aqui uma divisão, o log de uma divisão é o log do numerador menos o log do denominador. Então, eu vou ter log de V máximo menos. E aqui tem que tomar cuidado, né? Porque eu vou ter, né, log de H+, menos log de KS1. Certo? Então, aqui menos com menos dá mais. Então, esse sinalzinho aqui, ele vai ficar invertido, tá? Muito cuidado com isso. E essa aqui é a equação que eu quero discutir com vocês, inicialmente, né?
O que é menos log de H+? Menos log de H+ é pH, né? Então, outra maneira de escrever essa equação é log de V máximo mais pH e mais log de KS1, se eu pensar na definição, né? PKES1, que é o pK, né? É menos log de KES1. Né? Lembrando que o pK de um ácido fraco, né? De um grupo que ioniza, é menos log da constante de ionização desse ácido fraco. Então, também posso substituir aqui esse mais log de KS1, como eu estou invertendo o sinal, aqui eu vou ter menos PKES1. E essa é a primeira equação que eu vou usar. Por outro lado, né, que nem quando eu trabalhei com os potes lineares, né, eu assumi uma concentração de prótons muito alta, próxima de KS1, eu vou imaginar uma concentração de prótons muito baixa. Vamos imaginar que a concentração de prótons ela é muito menor do que KS2, tá? Então, no meu exemplo, imagina que aqui, né, o pK é 8, o KS2 seria 10 a menos 8, né? Então, vamos imaginar que eu estou trabalhando aqui, então, em pH 9, pH 10, pH 11, por exemplo, tá? Estou imaginando que o pK é 8, KS2 é 10 a menos 8. Se eu trabalhar em pH 9, pH 10, pH 11, eu vou ter essa situação, em que a concentração de prótons vai ser muito menor, né, do que o meu KS2. Então, pensando 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11. Concentrações muito menores. Nessa situação, o que vai acontecer? Eu não sei se eu vou conseguir usar a mesma equação. Eu acho que eu vou mudar de papel, gente. Senão eu vou ter problemas para comparar as equações. Então, aqui, se eu imaginar que a concentração de prótons ela é muito menor do que o KS2, o que vai acontecer é que o H+ sobre KS1 tende a zero. Se eu olhar aqui na minha equação, né? Voltando aqui. Esse termo aqui, ele tende a zero. Imagina que eu estou trabalhando em pH 10, 10 a menos 10. E o KS1, né, aqui, é 10 a menos 4. Isso aqui dá 10 a menos 6. Ou seja, 0,000001. Desprezível. E a outra coisa que eu posso fazer nessa minha equação é eu imaginar que, olha, se KS2 é muito maior do que H+, estou imaginando que aqui é 10 a menos 8, KS2 e H+ é 10 a menos 10, esse número aqui, nesse exemplo, é 10 ao quadrado, 100, é muito maior, né? Isso quer dizer aqui que, por exemplo, KS2 sobre H+ é muito maior do que 1. Então, também posso desprezar esse número 1 da equação. Nessa situação, então, em que H+ é muito menor do que KS2, ou seja, valores de pH muito alcalinos, né? A minha equação ela vai se reduzir a log de V máximo aparente, vai ser igual a log de V máximo, menos log o 1 eu desprezo, o H sobre KS1 eu também desprezo, então eu vou ter log de KS2 sobre H+. Ok? Se eu fizer aqui, então, né, o log da divisão, eu vou ter que log de V máximo menos log de KS2. Aqui é menos com menos dá mais, então mais log de H+. Né? Tomando cuidado com qualquer inversão de sinal que eu destaquei na equação anterior, né? Eu vou ter log de KS, eu vou ter menos, né? Log de KS2 menos log de H+. Menos com menos dá mais, tá? E aqui, né? Olha que interessante, né? Relembrando, mais log de H+ é menos pH. Lembrando, né, que pH
é igual a menos log de H+. Só estou invertendo o sinal aqui, tá? E menos log de KS2 é a expressão de PKES2. Então, a minha equação, ela vira essa aqui, né? Log de V máximo mais PKES2 menos pH. Eu vou usar essa equação aqui e essa equação aqui. Tá? Para desenhar o meu plot de Dixon. Porque, qual que é a ideia? O plot de Dixon, nesse caso de V máximo aparente, ele é um gráfico onde eu coloco log de V máximo aparente no eixo Y e pH no eixo X. E o que a gente observa, né, os pontos experimentais, né, para essa situação, né, para esse modelo, né, de enzima, eles fazem isso aqui, ó. Você acaba enxergando um patamar em valores de pH intermediário, uma crescente, né, uma tendência crescente em valores de pH ácidos e uma tendência decrescente em valores de pH alcalinos. Tá? Se a gente pensar, olha, nessa situação aqui, nessa região do gráfico, eu tenho essa situação aqui. Né? Que isso aqui é o que eu observei, né? Voltando, né? Quando eu assumi que a concentração de prótons era muito alta. Concentração de prótons alta corresponde a valores baixos de pH. Né? E aqui, se a gente olhar, né? A minha equação é uma equação de reta. Se eu colocar isso aqui no eixo Y, log de V máximo aparente, ou seja, log da velocidade máxima que eu meço nos determinados valores de pH, e eu colocar, voltando aqui para a minha equação, né, o valor de pH, então se eu colocar isso aqui no Y, e isso aqui no eixo X, eu vou ter uma reta com uma inclinação de 1. E aí eu vou ter, né, aqui outros parâmetros, né, que vão compor, né, um coeficiente linear, que a gente já vai discutir, tá? Mas isso é uma coisa muito bonita no plot de Dixon. Quando você monta o plot de Dixon, se você colocar na mesma escala aqui, esses pontos em valor de pH baixo, eles têm que dar uma reta, e a inclinação dessa reta é igual a 1. Você consegue traçar, né? Você assume uma reta de inclinação 1 e você traça ela em cima dos pontos, tá? A mesma coisa vai acontecer em valores de pH muito elevados. Aqui está até mais fácil de ver, né? Se eu colocar log de V máximo, aqui, né, eu não assumi concentração de prótons muito pequena, muito inferior a KS2. Concentração de prótons pequena corresponde a valores muito alcalinos de pH, né? Então, nessa situação, a minha relação entre log de V máximo aparente, que é o que eu estou colocando no Y, e pH, que é o que eu estou colocando no X, no meu plot de Dixon, é essa aqui. Eu vou ter, se eu colocar isso no Y, isso aqui no X, eu tenho uma reta com uma inclinação de menos 1. Então, aqui, novamente, eu coloco minha régua aqui, numa inclinação de menos 1, e traço uma reta de acordo com os meus pontos. E o que é a inclinação de 1 e menos 1 vai depender aqui, né, das escalas que eu estiver usando para cada um dos eixos. Ok? Depois que eu tracei a reta com inclinação de 1 e com inclinação de menos 1, de acordo com os pontos nos valores extremos de pH, eu tento estimar aqui o que seria esse patamar aqui. E isso aqui corresponde, na prática, a log de V máximo independente de pH,
que é o parâmetro que está aqui, né? Que é o parâmetro que está aqui. Outra maneira da gente ler essas equações é eu pensar, olha, como é que a minha velocidade máxima aparente, né, é uma expressão da minha velocidade máxima independente de pH, né, sendo afetada pelo pH, né, e também dependendo da minha constante de ionização, né, da relação entre pH, né, e pKs2, né, pKs1 nesse caso, e pKs2. Então, eu consigo, olhando, né, se eu tiver um bom afastamento, né, entre... E aqui, olha só, eu tive que assumir que KS1 e KS2 são bem diferentes e que eu consigo fazer medidas em concentrações de prótons muito maiores que KS1, pHs abaixo de pKs1 e concentrações de prótons muito menores do que KS2, ou seja, valores de pH muito maiores do que pKs2. E que em toda essa faixa, a minha enzima é estável, né? Lembrando que eu não estou vendo desnaturação, estou vendo só efeito de ionização de grupos catalíticos aqui nesse modelo, tá? Então, se eu tiver uma separação, né, entre esses valores, e na prática a gente sabe que essa separação aqui, para esse gráfico ficar, né, condizente com essas, né, com esses, né, coisas que a gente assume, né, a diferença tem que ser de pelo menos 3 unidades de pH, né? 3 ordens de grandeza, na verdade, né? Então, se a gente tiver essa diferença, a gente consegue colocar os pontos no gráfico e a gente observa com muita clareza esse patamar. Então, quando eu traçar esse patamar aqui, log de V máximo, né? E, assim, isso aqui você pode até assumir como um parâmetro arbitrário. Falar, olha, eu estou colocando aqui no meu eixo Y log de velocidades máximas aparentes, logs de velocidades máximas que foram medidas em diferentes valores de pH. Eu posso imaginar um valor que corresponde, né, ao log da minha velocidade máxima independente de pH. E aqui a pergunta que eu faço para vocês é, quando essa reta aqui encontra essa, qual é o valor desse ponto? Qual é o valor desse ponto? Tá? Vamos calcular primeiro para essa. Tá? Essa reta aqui é a reta que vem da minha primeira equação. Né? Então, aqui eu tenho que log de velocidade máxima aparente é igual a log de velocidade máxima quando, né, mais pH menos pKs1. Vamos escrever isso, né, para ficar mais fácil de entender onde que eu quero chegar. Então colocar aqui, vai, no lado ácido. Certo? A minha equação, eu vou copiar ela aqui, essa aqui, log de velocidade máxima aparente, é igual a log de V máximo independente de pH, mais pKs2, não, pKs1, perdão. Não, gente, eu tô copiando o lado errado, espera aí. Concentração de prótons muito maior do que KS1. Aqui eu tô no meu lado ácido. É essa equação aqui. Ó o perigo. Vamos lá. No meu lado ácido, eu tenho essa equação aqui. Tá? Log de V máximo independente de pH, mais pH, que é a reta, né? Inclinação mais 1, né? Eu ia fazer um negócio bem bizarro, né? Se eu continuasse, né? Copiando a equação errada. Enfim, é essa equação aqui. O que que acontece nesse meu caso, né? O meu Y é isso aqui. O que que acontece quando o meu Y, né, que é log de velocidade máxima aparente, nessa reta, né, eu estou acompanhando essa reta. Quando Y é igual a log de velocidade máxima independente de pH, eu vou igualar o meu Y, então, a log de velocidade máxima independente de pH. Qual é o valor de X? Ou seja, qual é o valor de pH? Eu tenho que isolar pH. Então, vamos resolver essa situação aqui, ó. Tá? Eu vou cancelar velocidade máxima, eu vou passar isso aqui subtraindo para cá, e eu vou ter que pH, ó, passando esse cara para esse lado, é igual a pK e S1.
Olha que coisa linda, que coisa linda. Isso é muito lindo. Se eu traçar aqui o meu patamar, né, o meu teto, tiver uma reta de inclinação 1, onde essas duas retas se cruzam, eu obtenho graficamente direto o PKES1, que é um parâmetro, né, que é reflexo, né, dessa constante de ionização, né, da enzima, do complexo enzima-substrato. E eu vou ter uma coisa parecida desse lado. Então, no lado básico, né, então, indo aqui para o lado básico, não sei se cabe aqui, acho que cabe sim, né? Deixa eu separar. Então, no lado básico, a minha equação é essa aqui, ó, né? Só conferindo para não falar bobagem. Concentração de prótons muito menor do que o KS2, ou seja, concentração de prótons muito pequenininha mesmo, lado alcalino. A equação é essa aqui, ó. Então, eu vou ter que log de velocidade máxima aparente. Opa. Aqui, deixa eu copiar. Vai ser igual, né? A log de velocidade máxima, né? Mais PKES2 menos pH. Opa, coloquei um izinho a mais aqui, né? Deixa eu arrumar. E aqui a gente faz a mesma pergunta, né? Quando essa reta, a equação dessa reta, ou seja, quando y, né, nessa reta, foi igual, ou seja, esse é o valor de y. Quando isso aqui foi igual a log de velocidade máxima independente de pH, certo? Esse valor aqui, qual será o valor de x? Qual é o valor de pH que me dá essa condição? Tá? Mesma coisa. Né? Eu resolvo essa equação aqui. Vou passar log de V máximo subtraindo para cá, ele some, cancela esse cara, e eu vou ter, né, eu posso passar o pH para cá, né? pH vai ser igual ao PK ES2. Então, daqui eu também tiro graficamente, direto, a segunda constante, né, de ionização do meu complexo enzima-substrato. E o grande, né, a elegância desse plot, né? Você coloca os seus pontos, você procura a reta com inclinação 1, muito fácil, procura a reta com inclinação -1, traça o patamar, se os PKs estiverem afastados, a gente enxerga isso com muita clareza, e aí você procura, né, onde que essas retas se cruzam e calcula os PKs do complexo enzima-substrato. E como essa escala aqui é log, tá? A tendência é eu encontrar PKs realmente muito próximos da realidade, se eu tiver realmente essa situação. Ok? A continuação dessa análise é eu fazer o mesmo, né? O mesmo tratamento, né? Para aquele parâmetro que a gente calculou lá atrás. Deixa eu achar ele aqui. Que é esse cara aqui, ó. Que é o V máximo aparente dividido pelo KS aparente. Tá? Se eu fizer o log disso aqui, o que eu vou ter? Vamos fazer a mesma, né, o mesmo tratamento. Se eu fizer o log dessa equação, eu vou ter aqui, então, que o log de V máximo aparente pelo KS aparente vai ser igual ao log disso aqui. Então, eu vou ter o log, né? Eu posso escrever isso aqui como uma divisão, né? Disso por isso, né? Então, eu vou ter o log de V máximo independente de pH, dividido pelo KS independente de pH. Aqui eu tenho o log, se eu fizer o log de tudo isso aqui, eu vou ter o log de uma divisão. Posso colocar aqui como, né, a subtração dos logs. Então, só vou copiar aqui. KE1 mais KE2 dividido por H+. Ok? E aqui eu faço o mesmo tipo de brincadeira, né, que eu fiz, né, para o log de velocidade máxima aparente. Eu imagino primeiro concentração de prótons muito maior
do que Ke1. pH muito ácido, né? Mesma coisa, imagina que Ke1 é 10 a menos 4, Ke2 é 10 a menos 8, tá? Então, esse pK aqui é 4, esse pK aqui é 8, tá? Quando o pH é muito ácido, ou seja, a concentração de prótons ele é muito maior do que 10 a menos 4, né? Primeira coisa que acontece é que Ke2 sobre H+, tende a zero. Imagina, né? 10 a menos 8, faz de conta que aqui eu estou trabalhando com 10 a menos 2, por exemplo. pH 2, né? 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 2 dá 10 a menos 6. 0,000001. Então, esse cara aqui, ele tende a zero. E se eu estou imaginando que H+, é muito maior do que Ke1, esse número aqui, ele tende a ser muito maior do que 1. Então, o 1 também, né, pode ser omitido da minha expressão. E aí, a minha equação vai ficar assim, né? Log de velocidade máxima aparente sobre Ks aparente é igual a log de velocidade máxima independente de pH dividido por Ks independente de pH, certo? Menos log, o 1 some, esse cara também some, fica só o termo do meio, né? H+ sobre Ke1. Eu posso abrir isso aqui, né? Como é que vai ficar? Eu vou ficar com log de V máximo independente de pH sobre Ks independente de pH, menos log de H+, mais log de Ke1. Lembrando que se eu tenho log de uma divisão, é a subtração dos logs. Aqui eu vou manter o sinal negativo, aqui eu vou ter, né, menos log, né, menos log de Ke1. Isso aqui vai virar um sinal positivo. E isso aqui eu posso reescrever, né, como menos log de V máximo independente de pH sobre Ks independente de pH, mais pH, menos log de H+ é igual a pH, e mais log de Ke1 é menos pKe1. Né? Eu posso expressar, né, a minha constante de ionização, né, dessa maneira, né, como menos pK, né, ou como pK, né, lembrando, né, vamos relembrar a definição, né, pK de um ácido fraco é igual a menos log da constante de ionização desse ácido fraco. A única coisa que eu estou fazendo aqui é substituindo essa expressão aqui, tá? Sinal invertido, tá, gente? Ok? Então, isso aqui é o que acontece, teoricamente, né, em condições muito ácidas, tá? Em condições muito alcalinas, eu vou ter, então, quando a concentração de prótons é muito menor do que Ke2, então, voltando aqui para a minha equação, né, eu tenho essa expressão aqui, né? Eu estou imaginando que Ke2 é 10 a menos 8. Então, vamos imaginar que eu estou em pH 10, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Né? H+ sobre Ke1 tende a zero. Imagina que eu estou numa concentração de H+, né, de 10 a menos 10, certo? E Ke1 aqui é 10 a menos 4. Novamente eu tenho aqui 10 a menos 6. 0,000001. Tá? Só ressaltando aqui, né? pH 10 significa que H+, né? 10 a menos 10. E se eu assumir que Ke2, né, é muito maior que H+, ou seja, H+ é muito menor que Ke2, isso quer dizer que Ke2 sobre H+ é muito maior que 1. Então, imaginando aqui no meu exemplo, eu vou ter, né, Ke2 10 a menos 8, H+ 10 a menos 10, isso aqui dá 10 ao quadrado, dá 100. Mas pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000,
é um número muito maior do que 1, fazendo com que esse 1 aqui também seja desprezível. A minha equação ela vai se reduzir, então, a log de V máximo aparente sobre KS aparente vai ser igual a log de V máximo sobre KS independente de pH, menos log. O 1 é desprezível, né? O H sobre K1 também. Então, eu vou ter aqui só o segundo termo, né? K2 sobre H+. Ok? Abrindo aqui os termos, o que eu vou ter? Log de V máximo sobre KS independente de pH, menos log de K2, mais log de H+. Certo? Menos log de K2, aqui é menos log de H+, né? Lembrando que log de uma divisão é a subtração dos logs, então aqui eu vou ter menos, esse cara subtraindo vira mais, tá? Então aqui eu posso substituir log de V máximo sobre KS mais PKE2 menos pH. E essas são as duas equações que eu vou usar, né? Essa equação aqui e essa equação aqui, para fazer um plot de Dixon igual ao que eu fiz para log de velocidade máxima aparente, só que agora eu vou colocar no meu eixo y log de V máximo aparente. Opa, deixa eu abrir espaço aqui, porque senão não vai caber o termo. Eu vou colocar log de velocidade máxima aparente sobre KS aparente. Né? É o termo que eu tenho aqui nas minhas equações, né? Aqui, né? Versus o pH. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no meu lado ácido, voltando aqui para o, né? Concentração de H+, não, aqui é o lado alcalino, deixa eu pegar o lado ácido. No meu lado ácido, concentração de H+, muito alta, muito maior do que K1. A minha equação é essa aqui. Eu tenho uma reta, né? Então, colocando isso aqui no eixo Y, no meu plot de Dixon, e o pH no eixo X, eu tenho uma reta com uma inclinação igual a 1. Então, nesse gráfico, só destacando, né, para a gente se situar, quando a gente coloca os dados no gráfico, também fica uma coisa assim. Tá? E aí, eu consigo traçar uma reta com uma inclinação, né, do valor de 1 no lado ácido. No lado alcalino, né, se eu chegar aqui, quando a concentração de prótons é muito pequena, pH muito alto, o meu Y, né, é esse cara aqui, V máximo aparente, KS aparente. Se eu colocar pH no eixo X, né, eu tenho uma reta com inclinação menos 1. Então, também vou observar aqui uma reta com uma inclinação de menos 1. E aqui eu posso assumir um patamar arbitrário, que nesse caso vai ser igual ao log de velocidade máxima independente de pH sobre o KS independente de pH. E aqui eu vou fazer as mesmas, né, considerações que eu fiz para o outro plot de Dixon. Então, vamos lá. Primeiro, no pH ácido. No lado ácido, minha equação era essa aqui, ó. É essa aqui. Tá? Então, voltando aqui. Quando H+ é muito alto, muito maior do que K1. A relação é essa aqui, né? Então, vamos fazer isso. Então, no lado ácido, log de V máximo aparente sobre KS aparente é igual. Aqui não tem. Não sei porque que eu botei esse menos aqui, não tem sentido. Só estou copiando aqui, né? Vai ser igual a log de V máximo sobre KS mais pH menos PKE1. Quando esse Y aqui, né, é o que eu estou botando aqui no meu plot, no Y, foi igual, né, ao valor do patamar, né, a log de V máximo sobre KS, acompanhando essa reta aqui,
Qual será o valor de pH? É só igualar. Então, aqui seria log de V máximo sobre Ks, né? É igual a log de V máximo sobre Ks mais pH menos pKE1. Aqui é bem fácil de ver, né? Que eu vou cancelar esse cara aqui todo e vou passar o pKE1 para esse lado, né? Trocando de sinal. Então, o pH vai ser igual a pKE1. Então, quando esse Y, né? Que está aqui, é igual a esse valor aqui, nessa equação de reta aqui, né? O X é igual a pKE1. Então, eu tenho uma estratégia gráfica para medir a primeira constante de ionização da enzima livre. A única diferença é que eu vou colocar no meu eixo Y, né? É o log da razão, né? Entre a velocidade máxima e o Ks, que eu meço com um determinado valor de pH. Ok? Bom, continuando aqui a análise para o outro lado, né? Se eu imaginar, deixa eu pegar aqui essa. Peraí, o que aconteceu aqui? Eu fiz um. Vou precisar dessas duas folhas. Continuando a minha análise, no lado alcalino, né? Que é quando a concentração de prótons é muito, né, inferior a Ke2, a minha equação é essa aqui. Então, eu imagino, olha, o que acontece quando o meu Y, né, quando o meu valor de Y é igual a esse patamar aqui, log de V máximo independente de pH sobre Ks independente de pH. Eu vou ter essa equação aqui. Log de V máximo aparente sobre Ks aparente é igual a log de V máximo sobre Ks independente de pH mais pKe2 menos pH. Qual é o valor de pH? Então, quando essa reta aqui, lembrando, inclinação de menos 1, cruza com esse patamar aqui, ou seja, quando o y atinge esse valor aqui, então vou igualar V máximo sobre Ks independente de pH, é igual a log de V máximo sobre Ks independente de pH, mais pKe2 menos pH. É muito fácil de ver que eu vou cancelar esse cara aqui, vou passar pH para esse lado e vou ter pH igual a pKe2. Então, quando essa reta atinge esse valor aqui, ou seja, cruza o patamar, o valor de x é igual a pKe2. Ok? Então, aqui a gente tem uma ferramenta, né? Um gráfico que me permite calcular as constantes de ionização da enzima livre. E eu tenho outro gráfico que permite, né? Deixa eu ver onde é que ele foi parar. Está aqui, ó. Calcular as constantes de ionização do complexo enzima-substrato. Ok? Que é o que eu preciso na prática, né? E, na verdade, né? Eu também posso determinar aqui a velocidade máxima independente de pH, a velocidade máxima, né? E o Ks, né? Também, né? Aqui eu determinaria, né? O que seria o meu Ks independente de pH também, tá? Bom, com isso, eu tenho os parâmetros relevantes que eu preciso para descrever todos os meus equilíbrios, né? Do sistema. Deixa eu achar meu sistema aqui de novo, que deve estar perdido. Achei. Tá aqui. Então, com isso, eu consigo calcular Ke1, Ke2, entender como é a ionização da enzima livre, Ks1, Ks2, entender como é que é a ionização do complexo enzima-substrato. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje, né, é retomar a discussão da aula anterior e discutir algumas consequências, né, do modelo que a gente viu na aula passada sobre o efeito do pH, né, nos parâmetros cinéticos da enzima, né, na atividade enzimática. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, a gente desenvolveu um modelo, né, pensando num comportamento da enzima em formato de sino, né?
pensando em dois grupos importantes para a atividade, pensando num grupo que precisa estar, vamos pensar aqui, né, desprotonado para a enzima estar ativa, seria esse primeiro grupo aqui, né? Se a gente pensar aqui que isso aqui é um gráfico de atividade em função do pH, quando a gente tem um comportamento em forma de sino, a gente interpreta dessa maneira. Olha, aqui tem um grupo que, conforme aumenta o pH, ele desprotona ou ioniza, né? E aí a enzima passa a ter atividade. E do outro lado, a gente teria um grupo que precisa estar, né, protonado para a enzima estar funcional, de forma que quando a gente vai, né, para um pH mais ácido, você vê um aumento na atividade, e nessa situação intermediária, né, com um grupo ionizado, né, desprotonado e um grupo protonado, a gente teria o pH ótimo, né, a atividade ótima da enzima. A gente discutiu, né, como interpretar isso do ponto de vista cinético, de forma a gente medir o que seriam as constantes de ionização desses dois grupos, que a gente chamou de pK1, pK2, e aí essas constantes elas podem ocorrer na enzima livre, a gente chama de pKe1, pKe2, ou no complexo enzima-substrato, onde a gente deu esses nomes, pKes1 e pKes2, tá? A medida, né, o gráfico, né, que se mostrou mais adequado para fazer essas medidas era o plot de Dickson, onde a gente colocava, né, vamos colocar aqui em diferentes situações, por exemplo, né, a gente coloca aqui o log de VM sobre KM, ou o log de VM, né, da velocidade máxima aparente. E aqui a gente teria, então, né, nessa situação com dois grupos, né, curvas em formato de sino, né, as curvas em formato de sino, elas ficam mais achatadas, né, aqui a gente estabelece um patamar, e através da interpolação de retas teóricas com inclinação mais 1 e menos 1, a gente obtém, né, uma estratégia gráfica, né, para calcular os valores, né, do pK, dos pKs da enzima livre. Então, aqui a gente teria, né, pKe1, pKe2, aqui seria pKes1, pKes2, né? Então, a gente tem aqui uma estratégia para medir as constantes de ionização desses grupos ionizáveis que são importantes, né, para o funcionamento da enzima, na enzima livre e no complexo enzima-substrato. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês, né, depois de revisitar isso, né, colocar aqui, né, isso aqui é o plot de Dickson, tá? É que esse comportamento aqui, ele varia muito, mas isso, a análise, ela acaba sendo muito parecida, tá? Eu não vou desenvolver essas situações diferentes, né, mas eu só quero ilustrar que, por exemplo, se você tem uma enzima que tem um comportamento, né, velocidade em função do pH, dessa maneira aqui, por exemplo, sugerindo que você tem um grupo, né, que ao ficar ionizado, por exemplo, eu estou ilustrando com carboxilas, mas poderia ser outro tipo de grupo químico, né? Poderia ser um grupo tiol de uma cisteína, ou um imidazol de uma histidina, né? Enfim, a natureza química desse grupo varia, tá? Mas pensando, né, numa carboxila aqui, um grupo único, que ao, né, ionizar ou desprotonar, a gente vê a atividade da enzima e a gente acaba vendo uma atividade ótima, né, numa faixa de pH alcalina acima de um determinado pH, né? Nesse caso, o plot de Dickson, ele não vai ter esse formato, lógico, né? Ele vai ter um formato correspondente a um grupo só. Então, se você vai ter aqui uma coisa assim, aqui você estabelece o patamar, e a estratégia mesma, que você vai ter uma inclinação de mais 1, e daqui você tira, né, o pKe1, mesma coisa, né, pKes1, né, para o complexo enzima-substrato, aqui só mudando, né, o parâmetro cinético que você vai usar para fazer o plot, tá?
Então, independente o formato dessas curvas já meio que sugere para a gente quantos grupos, né? Ou qual é o estado de ionização desses grupos que é importante para a atividade da enzima, tá? E essas situações podem variar enormemente, né? Então, aqui outro exemplo, né? Pensando, uma coisa assim, você tem um grupo, né, que precisa estar protonado para a enzima funcionar, e quando ele desprotona, a enzima perde atividade. No PROD de Dixon, a gente vai ver uma situação, né, assim. Aqui você traça o patamar, e com retas de inclinação -1, você determina, né, o pK da enzima livre ou do complexo enzima-substrato. Né, desse grupo na enzima livre, desse grupo no complexo enzima-substrato. Então, aqui imaginando que só tem um grupo, né? Então, o formato da curva, né, sugere para a gente qual é a natureza, né, qual é o estado ionizado ou não ionizado desses grupos catalíticos, que é importante. E uma coisa que eu não vou desenvolver nessa disciplina, que é um tema um pouco mais avançado, a gente consegue estimar quantos grupos tem, né, que são importantes para a ionização pela inclinação desse plot aqui. Se a inclinação for +1, se a inclinação for +2 ou +3, você pode dizer qual que é o número de grupos ionizáveis que são importantes para a atividade da enzima, que estão, né, alterando seu estado de ionização e, portanto, alterando o estado ativo da enzima, né, nessa faixa de pH. Tá? Então, essa inclinação ela sempre é próxima de números inteiros, né, +1, +2, +3, mais comum é +1 e -1, tá, gente? Tá? Mas eu só estou ilustrando isso do ponto de vista teórico, tá bom? Então, a gente pode ter até umas coisas assim, né? Vamos imaginar uma situação bem complexa, pensando, olha, eu tenho aqui, né, dois grupos. Então, vou ter aqui, por exemplo, né, esses patamares aqui eu vou ter uma inclinação -2, aqui uma inclinação +1, e aqui eu consigo tirar, né, os pKs, né, desses grupos aqui, tá? E aqui imaginando que os dois, né, dois grupos, né, que tem o mesmo, né, constantes de ionização muito próximas, né, de dissociação, né? Bom, esse é o primeiro aspecto do comportamento, né, em função do pH que eu queria destacar para vocês, tá? Então, o plot de Dixon, ele serve para medir essas constantes, independente do número de grupos que você tenha, né? O formato da curva, ele sugere, né, qual é o estado de ionização ativo, né? Bom, e eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse ponto aqui? Bom, se alguém pensar em alguma coisa, pode me interromper, não tem problema nenhum. Bom, o segundo aspecto que eu queria desenvolver com vocês é como a ligação do substrato pode afetar os pKs, né, desses grupos, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente discutir, que ela foi muito importante, né, do ponto de vista conceitual, tá? Além de ser uma coisa muito bonita de discutir. Então, vamos imaginar, retomando aquele Prod Dixon que eu coloquei na página anterior, né? Só vou desenhar ele de novo. Vamos imaginar, então, que aqui que eu tenho uma enzima com dois grupos ionizáveis, né? Quando eu faço a medida aqui, eu tenho pKe1, pKe2, né? Interpolando aqui as minhas retas, né? +1 e -1 com o patamar. Então, aqui eu tenho pKe1, pKe2, e aqui eu tenho, né? Por exemplo, né? Nesse meu exemplo, uma enzima na qual, né, esses grupos aqui, eles têm pKs muito diferentes no complexo enzima-substrato, tá? Então, só para ilustrar, né, por exemplo, né, isso é uma coisa que se faz muito nesse tipo de análise, né, você comparar os pKs dos grupos da enzima livre com os pKs, né, do complexo enzima-substrato, né, e ver se houve alguma diferença. E a ideia é, olha, a ligação do substrato
causou alguma alteração, né, na constante de ionização ou de dissociação desse grupo, né? E muitas vezes isso acontece. E isso aí pode ser interpretado em termos do equilíbrio químico, né? De ionização. Então, vamos pensar. Se você tem, por exemplo, uma carboxila, tá? Que ela ioniza, certo? E aqui você tem uma constante de equilíbrio, né? Uma constante de dissociação, né? Uma coisa que a gente pode pensar é, olha, vamos pegar aqui, vamos botar uns números aqui só para a coisa ficar mais palpável. Vamos imaginar que na enzima livre aqui eu tinha pKs de 5 e de 7, tá? E no complexo enzima-substrato eu tinha pKs de 4 e de 8. Então vamos olhar primeiro para esse grupo aqui, ó. Tá? Imaginando que eu tenho 2 carboxilas aqui mesmo nesse modelo, né? A gente já vai discutir como é que se descobre, né, a natureza química desses grupos, tá? Usando ferramentas cinéticas, mas eu só estou ilustrando aqui com carboxilas, que é um exemplo muito fácil de entender, bom, na minha opinião, né? E muito comum, né? Em muitas enzimas, especialmente em hidrolases, né? Então, o que significa você ter uma carboxila, né, um ácido que tem um pK, né, colocar aqui, que tem um pK de 5, e esse pK, ele passa para 4. Isso significa que esse ácido ficou mais forte, certo? Você diminuiu, né? Você tem uma constante de ionização mais alta, né? A constante de ionização aqui, nesse meu exemplo, ela mudou de 10 a menos 5 para 10 a menos 4, ou seja, esse ácido aqui, né? Ele ioniza mais fortemente do que esse aqui, tá? Então, isso significa que se esse ácido ele ioniza com mais facilidade, né, ele passa a ser um ácido mais forte, embora a gente esteja trabalhando com ácidos fracos, né, mas você tem um ácido que tem um caráter, né, mais ácido. Isso tem pode ter dois significados. Ou eu posso estar perdendo uma interação aqui, né, quando eu ligo o substrato, lembrando que o que está acontecendo aqui é que eu tenho o substrato ligado, né. Então, eu posso ter, na ligação do substrato, uma desestabilização dessa carboxila, né, protonada, ou eu posso ter uma interação, né, uma estabilização com a carboxila ionizada. Então, isso pode ser uma interação direta do substrato, né, pode ser uma ligação de hidrogênio, pode ser uma interação iônica, né, pensando que aqui eu tenho, né, uma carga negativa, então, se o meu substrato tem uma carga positiva, por exemplo, né, ele pode estar estabilizando, né, esse estado, né, ionizado desse grupo no sítio ativo da enzima, fazendo com que o pK, né, diminua em uma unidade nesse meu exemplo, né. E do outro lado, né, se a gente olhar, né, o outro lado aqui, o que a gente tem? A gente tem, vou colocar aqui em cima, né, para não ficar muito, vou copiar aqui o sisteminho. Eu vou ter uma situação contrária, então vamos pensar, olha, se eu tinha um pK E2, que era igual a 7, e um pK ES2, que é igual a 8, né? Isso quer dizer que a minha constante de ionização, ela diminuiu bastante. Eu passei a ter um ácido muito mais fraco, né? Isso sugere o quê? Isso sugere que a ligação do substrato estabiliza o estado protonado. Isso pode ser uma ligação de hidrogênio direta entre o substrato, né, e essa carboxila, né? Pode ser uma alteração estrutural no sítio ativo da enzima, né? Ou então pode ser, né, por outro lado, a desestabilização, né, desse estado aqui, fazendo com que essa ionização fique mais difícil, né? Você acaba tendo um ácido mais fraco, que ioniza menos. Então, se eu imaginar, por exemplo, que o meu substrato é negativo, né? Pensa, por exemplo, olha, eu tenho um substrato que tem uma carga negativa, faz com que, né, você tenha aqui uma interação desfavorável, né, uma estabilização desse estado aqui não carregado, tá? Então, o que eu quero destacar, né, concluir com vocês, é que essas alterações aqui de constantes de ionização dos grupos envolvidos na atividade enzimática foram as primeiras, não foram as primeiras, né, mas foram evidências importantes, né,
de que o substrato ele podia fazer interações com esses grupos, né? Ligações de hidrogênio ou interações de carga, né? Alterando o caráter ácido ou básico desses grupos, tá? E isso é muito bonito, né? É uma coisa, assim, realmente muito, muito bonita. Então, é assim que se observam, né, com dados enzimológicos, né, ligações de hidrogênio no sítio ativo de uma enzima, tá bom? Então, vamos passar para o último tópico de efeito de pH, que também é uma coisa muito bonitinha. Se vocês se lembrarem do modelo de Briggs-Haldane, vamos voltar aqui, né, para uma aula anterior, a gente discutiu aquele modelinho onde eu tinha uma reação de associação, né, uma reação de dissociação do complexo enzima-substrato e a reação, né, de formação de produto, né, decomposição do complexo enzima-substrato em enzima e produto, né. Eu não vou desenvolver de novo o modelo de Briggs-Haldane. O que eu quero destacar para vocês é que o resultado dele, ele colocava que o Km, ele era igual a uma composição de constantes de velocidade, então K-1 mais K2, dividido por K1. Né? E se K2 fosse muito menor do que K-1 e K1, o que acaba acontecendo é que o Km ele se reduz a Ks, que é a constante, né, de equilíbrio de dissociação, que vai ser K1 sobre, né, K-1 sobre K1. Tá? Então, aqui a gente tem duas situações, né? Ou você pode ter uma situação onde a gente chama que a enzima ela é descrita por modelos de estado estacionário, né, que é o modelo de Briggs-Haldane, ou enzimas, né, que a gente chama, né, modelos de equilíbrio rápido. Opa, deixa eu arrumar aqui a minha letra, peraí. Isso aqui ficou esquisito. E essas enzimas, né, são descritas por esses modelos de equilíbrio rápido, é o que a gente chama de Michaelis-Menten. Em geral, aqui a gente tem hidrolases, a maioria das hidrolases desse modelo, e aqui a gente tem óxido-redutases, né, e acabam sendo, né, enzimas que são meio que arquétipos, né, dessas situações, tá? A gente discutiu, quando a gente falou sobre o Michaelis-Menten, olha, existem muitas evidências, dependendo da enzima, de que a velocidade de hidrólise, ou a velocidade, né, bom, no caso de uma hidrolase, né, existem muitas evidências para muitas enzimas de que a velocidade 2, né, a constante de catálise, ela é muito menor do que as constantes de associação ou dissociação da enzima substrato. Aquelas coisas que a gente discutiu, né, precipitação de enzima com substratos, né, velocidade, né, medidas de velocidade de reação, numa escala de tempo muito, né, maior, né, do que a escala de tempo na qual a gente vê essa associação, né, entre enzima e substrato. Existem técnicas para medir isso. Eu não entrei muito em detalhe nisso, porque eu não queria me estender, mas, enfim, existem algumas evidências, né, dependendo da enzima, que você consegue obter independentemente, né, de que ela seja de equilíbrio rápido, né, ou, né, você assume que você trabalha com modelo estacionário, você não pode assumir isso aqui, né, você não pode assumir equilíbrio rápido, então você tem que trabalhar com essa condição geral aqui, né. Não tem nada de errado nisso, o que acontece é que as equações, né, acabam ficando mais complicadas, né, se você quiser detalhar as constantes de velocidade, tá? Mas a rigor não tem diferença nas, como é que fala? Na equação geral, né, que relaciona a velocidade versus concentração do substrato. Acaba sendo aquela equação de Michaelis-Menten, a gente só trabalha com uma constante de Michaelis, o Km, em vez de um Ks. Quando a gente estuda o efeito, né, do pH nos parâmetros cinéticos da enzima, a gente tem uma oportunidade única, tá, de distinguir essas duas situações, tá?
Só para relembrar, quando a gente faz um plot de Dixon, né, que seria o log da velocidade máxima aparente, né, uma situação comum é a gente ter essa situação, né, essa coisa aqui, um patamar, dois grupos ionizáveis, aqui o mesos PKs. O ponto que eu quero destacar é que aqui você acaba tendo variações enormes, né? Lembrando aqui que isso aqui é um gráfico log, então engana um pouco, né? Mas é comum nesse tipo de experimento você ver variações de várias ordens de grandeza da velocidade máxima aparente em uma situação para outra. Então, vamos pensar aqui, olha, aqui eu tenho uma velocidade máxima aparente, pensando aqui, 1, que é 100 vezes maior do que a velocidade máxima aparente 2. Pensando aqui que eu tenho aqui 2 unidades, a minha escala é log, tá? Então, isso significa que em termos aparentes ou em termos práticos, né, a minha velocidade máxima nessa variação de pH, né, daqui para cá, ela aumentou 100 vezes, tá? E lembrando, né, que a gente define velocidade máxima, né, como o kcat, ou K2, vezes a concentração de enzima total. É claro que discutir isso em diferentes valores de pH é uma coisa um pouco mais complicada, né? A gente acabou definindo uma velocidade máxima independente de pH, né? Mas quando a gente mede, né, numa determinada condição aqui, num determinado valor de pH, a gente vai ter uma curva de Michaelis, a gente vai dividir uma velocidade máxima, né, que corresponde, né, quando todas aquelas enzimas que estão em condição, né, ativa, né, quando elas estão saturadas com substrato, e com isso você consegue, né, definir um kcat naquela situação, que seria o K2. Onde que eu quero chegar? Você tem uma situação onde você tem condições de medir, né, uma variação no que seria a sua constante de catálise aparente, né, de mais 100 vezes. E aí a pergunta, olha, qual foi o peso disso no KM? Então, uma coisa que se faz às vezes é colocar até, né, nesses plots de Dixon, o log do KM aparente. Você mede aqui o KM, né, em todos esses valores de pH, e aí você tenta entender o que aconteceu. Se você tiver um KM, vou pensar na situação mais, né, extrema, né? Você tem aqui um KM aparente que não muda com o pH. Isso significa que o valor de K2 é desprezível frente a K-1 e K1, porque você está variando esse cara aqui, né, mais de 100 vezes, às vezes 1000 vezes, né, e você não está vendo o efeito dessa variação no teu valor prático de Km, seria K-1 sobre K1, nesse caso. Então, isso aqui prova que, nesse caso, a gente tem uma enzima, né, de equilíbrio rápido. O equilíbrio, né, as reações, né, relacionadas à manutenção do equilíbrio são muito mais rápidas do que a reação formadora de produto. Tá? Então, K1 e K-1 são muito maiores. Por outro lado, se você observar uma variação importante no valor de Km ao longo do pH, e na verdade aqui vai acontecer uma coisa, pode acontecer comportamentos muito diferentes, tá? Mas não necessariamente acompanhando a curva aqui. Vamos pensar, olha, né, conforme esses grupos, né, pode até ser uma coisa ao contrário, pode ser uma coisa só para um dos grupos, né? O fato é que se você observa um KM em diferentes valores de pH que varia conforme o kcat aparente, né, varia, isso significa que esse valor aqui, ele está tendo um peso, né, na sua conta, né? Então, isso significa, né, na verdade, aqui teria que ser mais, se a gente for pensar numa situação mais simples, seria o contrário, né? Você tem aqui uma queda no K2, uma queda no valor de Km, né? Então, isso significa que, olha, essas curvas aqui costumam ser mais achatadas, tá? Tem gente até que fala, né, em PKM, PKM1, PKM2, mas isso aí vai acabar tendo outro significado, tá? Eu só quero ilustrar esse conceito simples, que se você tiver um KM que varia bastante, né, imagina
E aí, assim, dando, né, números, né, a gente considera uma variação grande de KM uma variação de ordem de grandeza. Às vezes você vê esse KM aqui variando ao longo do pH 10%, 1,2 vezes, uma vez e meia. Isso aí não é considerado uma variação de peso, justamente em função da variação que a gente observou no CACAT. Então, se você observa uma variação de 100 vezes nesse parâmetro, né, o que você vai considerar importante aqui, a ponto de dizer, olha, essa constante está afetando o meu cálculo global, é uma variação de 10 vezes, uma variação de ordem de grandeza, tá? Então, 2, 3, 5 vezes, né? Tem que ser uma variação grande no valor de KM para você dizer, estou trabalhando com uma enzima de equilíbrio rápido, não, perdão, de estado estacionário, né? Na qual essa variação, né, de KCAT, de K2, impacta no meu valor de KM. Ok? Bom, gente, isso era o que faltava a gente discutir em termos de pH.